Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem aqui para o canal Cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa mensagem vai contribuir muito para que você mude o seu odre. Está escrito em Lucas 5 que se nós não mudarmos o odre, nós não recebemos o vinho novo. E mudar o odre é renovar o entendimento. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele falou: renovai o vosso entendimento. Porque renovando o entendimento, você experimenta qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Altíssimo. Isso está escrito em Romanos 12. Nós precisamos renovar o entendimento. E quando muitas pessoas às vezes citam essa questão de renovar o entendimento, elas pensam que é para as pessoas pararem de pensar como as pessoas do mundo pensam. Você só vai parar de pensar como as pessoas do mundo em geral pensam quando você entender o reino espiritual. E você compreendendo o reino espiritual que já foi dado a nós, inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, no canal Nova Aliança, que é meu outro canal, vou deixar o link aqui nos comentários, eu estou gravando vários shorts de 1 minuto com várias compreensões interessantíssimas. E inclusive lá eu citei essa questão de Mateus 6, sobre o reino que as pessoas oram, né? Venha a nós o vosso reino, lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Isso é um engano. Porque não é venha a nós, na verdade o reino dele já foi dado. O reino dele, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles que creram, né, ali naquele momento o reino do Pai é derramado sobre aquele que compreendeu a mensagem, que entendeu a mensagem. Porque crer não é você simplesmente dizer eu creio, mas é você compreender a mensagem e aí você renova o entendimento, muda o odre para receber então o vinho novo, que é o Espírito Santo. Então, quem quiser ir lá ver esse short, está muito interessante, tá bom? Mas continuando aqui, o objetivo é mudar o odre para receber o vinho novo. É você compreender as histórias de forma com a mente renovada, não lendo letra, né? O próprio apóstolo Paulo também, ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra, quando ele fala da letra, ele falava justamente sobre as leis que estavam escritas, né, na pedra, onde as pessoas tinham que ler. Aí tinha um monte de estatutos ali para eles lerem, né, que quando fala ali das mais de 500 leis de Moisés ali, que complementavam os 10 mandamentos, ali fala de estatuto, fala de normas, né, porque toda lei ela tem que ser vista de vários ângulos para ser aplicada. E Moisés teve a compreensão de cada uma delas, inspirado pelo Espírito Santo Criador, mas isso faz com que as pessoas fiquem engessadas, as pessoas não consigam cumprir a lei de verdade, e é só o Espírito Santo que pode produzir em nós a vontade de fazer o que é correto. E ele depois que entende isso, Paulo depois que ilumina o seu entendimento, ele fala em Efésios 2, que não vem de nós a salvação. Agora ela vem por intermédio do Espírito Santo do Criador. Por isso que o reino dele já veio a nós. É o Espírito Santo dele agora que é o nosso guia, que é o nosso mestre, que é o nosso tutor, como o próprio Salvador falou em Mateus 23. Ele é o nosso tutor. E sendo guiado por ele, nós vamos fazer o que a lei manda sem necessidade de ler, sem necessidade de ficar atrás de homens, sem necessidade de ficar tentando entender, né? Por exemplo, o livro Bíblia, que é um livro que foi trazido a nós, né? Muitas pessoas ficam tentando ler, decorar, mas não é isso que vai fazer com que você seja obediente. Porque tem muitas pessoas que têm muito conhecimento nesse livro, mas não são tementes à voz do Espírito Santo. Então é como o próprio apóstolo Paulo chegou na conclusão. A letra por si só ela mata, é só conhecimento. Mas quem traz o verdadeiro filho que agrada ao Altíssimo é o Espírito Santo dele que nós recebemos quando cremos na mensagem dele. E a mensagem de hoje eu falo sobre o primeiro milagre do Salvador, que está inteiramente ligado ao que acontece quando nós recebemos o vinho novo, que ele fala em Lucas 5 que nós temos que mudar o odre. Mas nós temos que ler o que aconteceu aqui e renovar o entendimento, para você ficar com clareza no seu entendimento, né? Porque essa história, por exemplo, do primeiro milagre do Salvador, que fala aqui em João 2, ela fala sobre um casamento, né, cujo ele participa, e nesse casamento acaba o vinho, e ele transforma água em vinho. Eu acredito que todos conhecem essa história. É muito interessante
a gente chegar aqui a algumas conclusões que vai fazer toda a diferença para que você entenda como que nas escrituras as histórias elas estão sendo contadas de uma forma que você, renovando seu entendimento, tudo fica claro. Eu vou dar um exemplo aqui que é a questão de ele, no primeiro milagre dele, ele já estar em um casamento. Olha que interessante. O Salvador, quando ele faz esse milagre, é momentos depois em que ele é batizado por João. Olha que interessante, o simbolismo lá do batismo, que muitas pessoas não entendem, que o batismo ele tem a representação da pessoa sendo pescada do mar de mortos. Inclusive no canal Nova Aliança eu falo sobre isso na primeira mensagem que tem lá. O simbolismo lá da pessoa sendo tirada do mar representa que você está sendo pescado. Os discípulos não foram chamados para serem pescadores de homens. Então, quando você pesca um peixe, você não tira ele da água. Então, a pessoa, quando ela era batizada lá na Velha Aliança, que a pessoa era tirada da água, é isso que representa. Então, hoje, quando uma pessoa está num templo e as pessoas ensinam que ela tem que se batizar na água, senão tem gente que até chega a afirmar que é um mandamento, né? Que tem que batizar, que é uma ordenança, né, do Salvador, porque ele fala aí de fazer discípulos, batizando-as. Aí lá, inclusive, no contexto, ele fala que quem não crer, né, não será condenado, mas quem crer será salvo. Só que pensa comigo, é o batismo da água que pode condenar alguém, ou é o batismo do Espírito Santo, que se você não receber, como eu venho falando desde o começo da mensagem, se você não receber o reino do Pai em você e ser guiado por ele, você será guiado pelos homens, será dominado pelos seus próprios desejos e não pelo Espírito Santo. Aí não há salvação, como Paulo fala em Efésios 2. Então é importante que a gente entenda que a salvação está ligada pela fé, em ouvir a voz do Criador, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo dele, né? Ouvindo sua voz, a gente vai obedecê-lo. Lembra que em Gênesis, Adão e Eva ouvia a sua voz, tinham contato com ele. E quando eles perdem esse contato, que é quando o pai tira eles do Éden, que o Éden fala desse relacionamento que havia com o Criador, quando o pai tira eles de lá, então a partir daí eles perdem esse contato com o Criador e aí ficam distantes do Altíssimo. É por isso que vem o Filho, depois de todo o plano de salvação do Criador ter sido colocado em prática, o Filho vem trazendo palavras de vida eterna, ou seja, chamando as pessoas para voltarem para o reino do Criador, que é espiritual, não é físico. Por isso que são as palavras do Filho que nós temos que ouvir, né? Então, percebendo que as Escrituras você só discerne ela espiritualmente, então entenda que esse casamento que ele vai aqui, após ele lá ser batizado, que é a representação de que ali, quando o próprio Salvador, tem gente que às vezes não entende, né? Mas se ele não tinha pecado, por que ele se batizou? Porque batismo não é para tirar pecado de ninguém. O batismo na água é a representação de você sendo pescado do mar de mortos, para agora ser guiado pelo Espírito Santo. Tanto é que o próprio Salvador ali, olha como que isso é tão perfeito, gente. Enxerguem isso que muda tudo. Quando João tira ele da água, vem uma pomba e pousa sobre ele. E o próprio João diz no contexto que ele só sabia quem era de fato o ungido que recebeu o Espírito Santo do Criador, porque o Pai falou, aquele sobre quem você vir pousar o meu Espírito Santo, você saberá que esse é quem eu separei para poder trazer a mensagem de salvação. E João, quando vê o Espírito Santo pousando sobre ele, tem certeza que ele é ungido. Então você vê que o Espírito Santo do Pai vem como uma pomba, porque o povo de Israel precisava ver para crer com os olhos físicos. Por isso que eu já falei no canal que até o verbo se fez carne, eles apalparam, eles tocaram na palavra, como João fala em João 1, que eles precisavam ver para crer. Então quando eles ali vem o Espírito Santo sobre ele, percebam que a partir daí é que ele começa então a trazer a mensagem do Altíssimo para a humanidade. E a primeira coisa que ele faz é participar de um casamento, que é a simbologia justamente do que acontece quando recebemos o Espírito Santo. É o símbolo perfeito da descida do Espírito Santo conosco, é o casamento. Aí é onde nós temos que abrir os olhos para com essas pessoas que dizem que o casamento entre o noivo e a igreja vai acontecer lá no futuro. Isso é engano. Isso é engano para que as pessoas não se casem hoje. Sabe por que eles não querem?
Embora muitos ensinam isso porque foram ensinados assim, cumprindo Mateus 23, cego que segue um cego cai no mesmo abismo, ou seja, são homens que aprenderam em curso de teologia, em escola dominical, com outros homens que estão cegos também, que aprenderam com cegos e vai virando um grupo de pessoas enormes, cegas, que arrotam conhecimento, dizem que são detentores da verdade, mas na verdade eles estão dando lavagem para o povo, lavagem. Aí quando chega alguém com uma mensagem dessa que liberta as pessoas, eles criticam, eles zombam, assim como fizeram com o próprio Salvador. Não é esse o filho de José? Olha, eles querendo discriminar ele, querendo colocar ele como alguém que não deveria ser ouvido, afinal de contas era o filho de um carpinteiro, né? Então você vê que sempre foi assim, os próprios profetas eram desmerecidos, eram chamados de loucos, né? Porque tinham uma mensagem diferente, como esses dias um rapaz comentou aqui no canal, que pelo que ele percebe, só eu que trago mensagens desse jeito no YouTube. Ele perguntou, será que você está certo? Ou seja, aí é onde eu falo. Eu acredito que não sou só eu, mas se for é um privilégio, porque eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma besteira. Porque o Espírito Santo do Criador, quando ele desce sobre uma pessoa, e aí é muito interessante também a gente entender que o Espírito Santo dele, quando desce lá em Atos 2, ele não desceu no templo, ele desceu sobre as pessoas, porque nós somos a casa de oração, nós somos o templo do Criador. E Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, vós sois o templo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo dele vem, o reino do Pai é dado a nós, cumprindo Mateus 6. Aí já não é mais vem a nós que nós temos que orar, mas agradecer pelo reino dele ter sido dado a nós. Por que eles falam vem a nós lá? Porque lá o Salvador estava na velha aliança, ele estava em carne ainda. O povo via ele fisicamente, tocava nele. Como que pode nós tocarmos na palavra? Então, lá ele falava vem a nós, mas em Atos 2 isso já se cumpre. Por que que muitos desses que estão pregando hoje não querem que as pessoas entendam que quando o Espírito Santo dele vem a uma pessoa que crê, que compreende a palavra, acontece ali o casamento? Porque eles querem ainda ficar cuidando da noiva, porque cuidar da noiva dá muito lucro, conforme a parábola da vinha deixa claro, dá muito lucro. Então se as pessoas se casam com o Espírito Santo e agora são guiadas por ele, esses homens não vão conseguir mais guiar as pessoas e vão perder todas as suas mordomias. Você está entendendo? É por isso que quando uma pessoa ela entende a mensagem, ela renova o seu entendimento e recebe o Espírito Santo e é guiada pelo Espírito Santo, que foi o que aconteceu comigo, o que acontece? Você não mais contribui com essas pessoas que se colocam hoje nos primeiros lugares nas sinagogas, nos templos religiosos ali, colocando-se como homens que são ungidos de Deus. Isso é uma blasfêmia, porque se o Espírito Santo dele já é dado a todo aquele que crê é ungido. Não existe mais uma unção que só é dada para aqueles que tomam conta da vinha, porque a própria parábola da vinha diz que a vinha foi dada a outros. Quem são esses outros? Aqueles que creem. Não é crer de forma mística, como eu venho falando. Infelizmente é pregado nos templos assim, né? Que você crê em Jesus e as pessoas dizem que crê, mas na verdade crer é compreender tudo o que ele falou, renovar o entendimento. Então aqui quando acontece esse casamento, é porque é isso que acontece. Assim que nós recebemos o Espírito Santo, acontece o casamento. E aqui quando a mãe dele fala que tinha acabado a água, né, o vinho, né? E aí ele pede para que tragam água para ele. Eles não sabiam que ele iria transformar em vinho, né? Mas a água tem a representação da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, lembra? Então a água tem esse simbolismo, né, da palavra. Tanto é que na velha aliança, olha que interessante, quando uma pessoa ela tocava em um defunto, ela tinha que ficar se lavando em água corrente por 7 dias. É a representação da palavra que eles tinham que ler, procurar ler para tirar aquela sujeira que impregnou neles por causa do defunto. Mas é claro que tudo isso era fisicamente. Mas quando você hoje espiritualmente, você compreende que a palavra tem o simbolismo da água, e a água na nova aliança ela passa a ser o vinho. Por isso que ele transforma água em vinho. Porque a água, ela limpava, mas o Espírito Santo, além de ele limpar, ele protege, ele blinda. Percebam que o povo de Israel, eles não podiam se relacionar com os outros povos, os povos pagãos. Já gravei no canal Nova Aliança falando, pagão é uma pessoa que está apagada, sem a presença do Espírito Santo. Eles não podiam se relacionar com esses povos. Por quê? Porque eles estavam sendo preparados para receber a luz.
Lembra que o próprio Filho veio sendo a luz do mundo? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então, eles estavam sendo preparados. Então, eles não podiam se relacionar com os outros povos. Mas após eles receberem o vinho novo, que acontece lá em Atos 2, o próprio Salvador falou para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém até que vocês recebam poder. E esse poder é o quê? É o vinho novo, é o casamento. Quando vocês estiverem casados com o Criador, aí vocês poderão pisar a cabeça de serpentes, escorpiões, como ele fala para eles também. Vocês pisarão cabeça de serpentes e escorpiões e nada lhe fazerá mal. Beberão bebida mortífera. Que bebida é essa? Os enganos das serpentes. Que esse é o veneno mortífero. E eles só podem ir para o povo pagão quando eles recebem do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo ele blinda, ele protege. Por isso que depois o Pai liberou, como aconteceu lá em Atos 10, quando Pedro vai a Cornélio, que era um gentil, e Pedro estava blindado pelo Espírito Santo, que é essa representação do vinho, que agora não é uma palavra que estava na pedra, que estava na letra, como Paulo falou, a letra mata. Se na hora que você precisar saber se pode ou se não pode fazer algo, você tiver que recorrer à letra, correr lá para saber se pode, se não pode, como muitas pessoas fazem, isso significa que elas não têm o Espírito Santo, não estão casadas. Então ainda elas dependem da letra para saber o que é certo e o que é errado, depende de um guia. Se você depende de um guia, de um homem para te falar o que é certo e o que é errado, é porque então você está cego ou cega espiritualmente. Basta olhar para o mundo físico. Uma pessoa que é cega e ela tem alguém que está levando ela para onde ela quer ir, essa pessoa não tem condições de andar sozinha. A cegueira dela é total. Mas quando ela tem visão, você vê alguém que enxerga dependendo de ter que segurar em alguém para poder ir para algum lugar? Então logo você entende que não, que a pessoa então ela tem visão. Então assim é no mundo espiritual. Todas as pessoas que precisam ir a um local para ouvir a palavra por intermédio de alguém, essa pessoa está cega espiritualmente. Aqui eu não estou guiando o cego, aqui eu estou querendo abrir seus olhos, eu quero que você veja. Eu quero curar sua surdez espiritual para você ouvir a voz do bom pastor. Eu sou o bom pastor, disse o Salvador em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a minha voz. Olha que tremendo que é isso. Você não vai ouvir a voz de homens, mas vai ouvir a voz dele. E ouvindo a voz dele você será guiado. E aí acontece o que fala aqui, quando levam pro mestre Sala para ele experimentar o vinho, o que acontece? Ele fala que o vinho servido no final é muito melhor do que o vinho servido no começo. E ele ainda chama atenção. Me estranha, porque geralmente, verso 10, as pessoas põem primeiro o vinho bom. E quando as pessoas já estão bêbadas e não entendem mais, não conseguem reconhecer o sabor do vinho, aí eles servem vinho ruim nas festas. Aí ele fala, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. Esse vinho deixado para o final é o Espírito Santo do Criador. É o vinho novo. Que aquele que recebe se torna filho, se torna herdeiro, aí faz parte da família espiritual, do corpo do Salvador, sabe? Essas pessoas então agora são guiadas pelo Espírito Santo, comem do pão da vida, entram para as bodas, participam do banquete, se tornam filhos em quem o Pai tem prazer, em quem ele tem orgulho. Por quê? Porque são aqueles que aceitaram seu reino, que agora participam do banquete, que agora tem acesso à árvore da vida. Não são pessoas mais que só têm frutos ruins para comer no seu entendimento, como era o homem quando perdeu o Éden. Só tinha ambição, cobiça, avareza, por isso que precisou criar as leis para dominar o homem. Mas quando vem o Espírito Santo do Criador e nós o recebemos, acontece então o casamento. Bebemos do vinho novo e a partir daí somos ovelhas que fazem parte do único rebanho que o Salvador falou em João 10. O único rebanho, onde tem uma única cabeça que os guia. E são guiados pelo Espírito Santo. Não vem de obras, não vem de obras físicas. Ela não tem que ficar tentando provar que ela é, que ela não é, não. Ela gera fruto na estação própria. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Espero que essa mensagem abra o seu entendimento, mude o seu odre, para que você receba o vinho novo. Receba o reino do Pai e você possa se casar com Ele e ser blindado pelo seu Espírito Santo. Um forte abraço.